Estamos de volta com o nosso programa Vida e Saúde desta segunda-feira, com o nosso tema Alzheimer. Você conhece essa doença? Sabe do que se trata? Se não, fique ligadinho conosco e envie sua pergunta, porque hoje temos a presença agradabilíssima da doutora neurologista, doutora Carla Stella, que está conosco, esclarecendo e nos fazendo aprofundar sobre o mal de Alzheimer e percebendo que não é um bicho de sete cabeças, né, doutora? Não. É muito difícil, é muito triste, é uma doença ingrata que vai tirar de você o que você tem de mais nobre, que é a sua memória afetiva, memória de tudo que você construiu ao longo da sua vida. Então, é uma doença terrível. Mas, como eu sempre digo, quanto mais precoce você tiver qualquer doença sobre as suas mãos, né, você consegue ter você vai retardando o deterioro dela. Doutora, a senhora falou algo, né, que já foi muito enfatizado aqui, mas para que a gente fique mais com clareza. Por que aquele paciente com Alzheimer, aquela pessoa que passa por esse diagnóstico, ela deixa de guardar a memória recente e vai buscar lá na frente a memória mais antiga? Então, a doença de Alzheimer, per si, ela é uma doença onde existe um comprometimento das comunicações, das vias de comunicação do cérebro, por um depósito de uma proteína chamada beta-amiloide e dentro do próprio neurônio uma outra proteína que vai sufocando esse neurônio. Então você tem duas proteínas que estão trabalhando contra esse funcionamento neuronal perfeito, né? Com essa cognição perfeita, com essa comunicação rápida. Todos nós vamos diminuindo a nossa capacidade de reter informações e vamos diminuindo também a velocidade de processar essa informação. Então, nós temos esquecimentos? Temos. Isso é devido à diminuição dos neurônios, que vai acabando com o tempo? Eles vão declinando na sua atividade e eles vão envelhecendo, como todos nós vamos, os nossos órgãos vão. Então, eles vão realmente passando por uma zona, a gente chama de penumbra, vai diminuindo a sua capacidade de processar. Certo. E vai perdendo também por outras patologias, inclusive, né? Eu não posso deixar de citar o alcoolismo, não posso deixar de citar o tabagismo, não posso deixar de falar sobre o colesterol e triglicérides como nossos grandes, é uma grande presença no nosso cotidiano que vai interferindo diretamente na capacidade de excelência desse cérebro. Então, não estamos falando só da doença de Alzheimer. Ela pode existir complicada com todas essas situações. Com vários outros fatores. Que precipitam rapidamente a doença e conduzem-na numa piora alastrante. Joia. Doutora, tem gente querendo saber mais sobre Alzheimer. Vamos ver. O povo fala? Meu nome é João. Se uma pessoa da minha família tem mal de Alzheimer, eu corro o risco de ter essa doença? Olha aí, doutora, será que aquelas pessoas que têm Alzheimer pode passar por hereditariedade essa doença? É uma ótima pergunta, uma pergunta que todos os pacientes nos fazem, os seus familiares principalmente, mas é um nicho muito raro, é muito raro você ter da forma genética. O Alzheimer, na sua forma genética, ele compromete pessoas mais jovens, abaixo dos 60 anos. Mas ele tem as duas formas, genética e evolutiva, ou adquirida? Evolutiva, normalmente é uma evolução, é uma doença neurodegenerativa, uma degeneração do seu cérebro, mas é inata a você mesmo. Né? Certo. Ela pode ter a sua piora decorrente de todos esses fatores de precipitação. Mas na questão genética, para você assim, iniciar um processo de pensar a respeito dela genética, ela está abaixo dos 60 anos e mais do que 2 ou 3 membros da sua família mais próxima, seus irmãos, filhos ou pais, também com esta patologia e também iniciando de uma forma mais precoce. Não quer dizer que tios de terceiro grau, isso aí não influencia. Não Graças influencia. a Deus, doutora.
Essa também foi a pergunta da Edma Aparecida, aqui de Campinas. Ela também perguntou a mesma coisa que o nosso povo fala, né? Doutora, temos aqui alguém que manda um elogio para a senhora, também de Campinas, o Lauro Domingos. Ele diz: boa noite, estamos parabenizando o programa e felizes por ver nossa doutora Carla, também como anjo da madrugada na Casa de Saúde. E ele pergunta: como diferenciar os esquecimentos normais e sintomas de Alzheimer? Então, os esquecimentos normais nós vamos tendo mesmo, principalmente porque a demanda da nossa vida é intensa. Você vai assumindo cada vez mais responsabilidades, você tem que realmente dividir com alguém, ou você vai ter pequenos esquecimentos. Lapsos isolados, todo mundo tem, todo mundo vai ter. O que caracteriza o Alzheimer é uma questão que está ligada ao déficit da memória recente. E não é só um fator só, eu esqueci a chave, eu esqueci o óculos. Não, eu esqueci o que eu estava fazendo há 4 horas atrás. Eu esqueci quem acabou de me ligar. Eu desliguei o telefone, com quem que eu falei? Eu esqueci o que eu fiz ontem. Não tenho registro nenhum, porque esta área do cérebro chamada hipocampo, ela não consegue mais fixar esta memória recente. Então, é muito maior, estamos falando de um universo muito maior do que um lápis isolado. Certo. E quando é que liga o botãozinho vermelho para o alerta? Para o alerta, quando inicia não só esse processo de que existe uma questão da memória operacional ligada às atividades da vida diária do paciente, que está entrando num processo cada vez mais intenso, não sei mais, não consigo mais, estou com dificuldade, até a questão da desorientação, ele se desorientar no tempo e no espaço da sua casa, no espaço do seu bairro, no espaço da sua cidade. Os pacientes hoje, eles gostam de ter essa independência, a gente sempre pede para, quando aparece a luzinha vermelha, sempre andar com um cartão no bolso ou com umas pulseiras de plástico que vem como identificação, para que ele possa lembrar de olhar e saber aonde é a casa dele, o nome do filho e o telefone que ele pode ligar. São pequenas referências. As referências. Doutora, temos mais o povo fala. Vamos conferir? Vamos. Meu nome é Carlos Alberto Mamed da Silva. Eu tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber se qualquer esquecimento a partir dos 60 anos pode ser considerado indício de Alzheimer. Olha aí, doutora. É o esquecimento. Todo mundo está preocupado com o esquecimento. O esquecimento, realmente, assim, a partir dos 60 anos de idade, nós vamos investigar. Pode ficar tranquilo que vai passar por uma bateria de exames. E mesmo assim, o que nós sempre orientamos, olha, os exames estão muito bons, ressonância, tomografia, perfusão do estudo do metabolismo cerebral, que é o SPECT, que é realmente o exame hoje que mais nos conduz para isso, exame de laboratório, toda a questão orgânica, nós vamos acompanhar. O que é interessante é você rever esse paciente muito, muito a miúde. Esse paciente, assim, ele vai com 60 anos, retorne daqui a um ano, vamos refazer esses exames novamente? E não é só o exame da bateria de imagem do laboratório, são os testes que nós vamos aplicar. Existe uma quantificação para esses testes neuropsicológicos e que nós fazemos, né? Às vezes o paciente não está sendo submetido ali, eu não vou falar para o paciente, o senhor está fazendo um teste, eu estou fazendo perguntas que me quantificam como está a memória, tá? E que ele vai sendo repetido, até que eu começo a perceber que em 6 meses ou em um ano, houve um declínio sustentável. Então, estou diante realmente de uma doença que começa a se manifestar. Então, todo esquecimento depois de 60 anos pode ser Alzheimer? Eu não vou dizer que pode, eu vou dizer que vai ser visto como um sinal de que você precisa estar atento a isso, você e seu médico. E sempre refazendo, sendo acompanhado. E qualquer sinal de dificuldade, volte ao seu médico, mesmo fora desse prazo, e diga, olha, houve um fato novo. Eu estou deprimido, eu estou apático, eu não consigo mais
pensar na minha vida como uma vida útil, exemplos assim. Isso eu nomearia como uma fase 1 do Alzheimer. Isso que eu ia perguntar para a inicial. senhora sobre as fases do Alzheimer. As pessoas se preocupam muito com o esquecimento inicial, tudo, mas nos parece que o Alzheimer tem algumas fases, não é isso, doutora? Tem algumas fases. A fase inicial é uma fase onde você vai tendo um declínio progressivo dessa memória operacional, dessa memória inicial, dessa memória recente. Você vai tendo esses pequenos lapsos. Doutora, isso varia de pessoa para pessoa? A quantidade de tempo que ela passa nas fases? Varia de pessoa para pessoa, varia do quanto ela tem de reserva de saúde física, do quanto ela vem se preservando ao longo desses anos, cuidando muito bem do seu diabetes, se é que se tem ou não, mas controlando a sua dieta, controlando a sua vida útil, controlando a sua fase cognitiva, pessoas amargas, pessoas que são retidas dentro de casa, pessoas que são ressentidas, têm mais uma peculiaridade de desenvolver mais rápido. Certo. Porque perdem a sociabilidade. Quando você está muito social, dentro de uma vida muito social, você lembra das pessoas, lembra dos fatos, é convidado para festas. Isso é muito bom para o cérebro. O cérebro gosta dessa atividade. Ele precisa disso para abrir as comunicações. Agora, na fase inicial, você vai tendo esse processo praticamente da memória, dos distúrbios da nomeação. Primeiro, nomear as pessoas com seus nomes pessoais, depois nomes de objetos. Pega para mim aquilo. Pega para mim, sabe onde fica aquele negócio? Então, começa assim. Então, você tem que fazer um esforço, eu falo assim, faça um esforço no seu silêncio para evitar essa terceirização, que o filho vai pegar alguma coisa e queira adivinhar por você. Tente lembrar o nome do objeto. Você ficar em silêncio e vai chegar esse nome. Essa seria uma fase inicial, que a gente pede paciência também. Na fase intermediária, as situações psiquiátricas, elas eclodem. Depressão, manias, situações de persecutoriedade, delírios, alucinações, distúrbios do sono. Os pacientes vão ficando cada vez com maior dificuldade de dormir. Dormem muito pouco, dormem durante o dia, mas atrapalham a noite dos seus cuidadores. Numa fase mais tardia, antes da terminal, na tardia, é um paciente que não tem mais uma capacidade de cuidar e de gerenciar absolutamente nada da sua vida útil. Então, ele precisa que alguém dê comida a ele, alimente-o, vista-o, cuide das suas condições de ambiente, porque ele já não é mais capaz disso. Você pode colocar o copo de água, ele vai lá para o copo de água. Então, o Alzheimer ele não atinge somente a memória. Não. Ele tem consequências em todo o organismo. Exato, ele vai comprometendo a marcha, ele vai comprometendo o equilíbrio, os pacientes vão caindo com muita facilidade, vão fraturando ossos, fazendo traumatismos cranianos. Então, os pacientes que vão tendo dificuldade de força e tônus muscular, vai reduzindo, vão perdendo urina, vão tendo dificuldade de controle de esfíncteres, né? Tanto intestinal como urinário, até que se chega num ponto que é o terminal. Mas isso é uma crescente. É crescente. Não é uma coisa isolada. Não. Vai etapa por etapa e que a gente vai cuidando o máximo. A voz também é comprometida, doutora? A voz é comprometida. Eles vão falando cada vez menos. Cada vez menos porque eles não conseguem se comunicar, eles não conseguem organizar sujeito, verbo e predicado. Eles vão reduzindo cada vez mais em falas objetivas, fome, sede, dor, água, até que existe um mutismo. Eles param realmente de se comunicar. E do olhar, né? Eles vão cada vez mais se distanciando desse olhar, por isso que eu sempre digo, vá em busca desse paciente, vá em busca pelo carinho, né? Vá pelo afeto, que no afeto você consegue trazer esse paciente para nós de volta. Doutora, e o tempo de duração dessa doença, né? Até que ele inicia e até que ele venha à sua conclusão de vida. Quanto tempo normalmente é de vida de um paciente de Alzheimer? Paciente de Alzheimer, depende de
de que momento a gente pega essa fase. Se a gente começar numa fase muito precoce, esse paciente vai retardar muito o seu tempo até chegar na sua terminalidade. 15 anos, se você inicia normalmente muito precocemente esse diagnóstico. Em um dos nossos vídeos, a moça falou, né, que a mãe começou há 50 anos, né? Isso. Então, ela pode, em 7 anos, em 8 anos, em 9 anos, já estar no quadro mais grave. Se você pega uma fase intermediária, que é a parte onde tem esse distúrbio do humor mais importante, aí você vai ter um declínio mais rápido e você vai chegar muito mais rápido nessa finitude. E essa finitude, ela leva muito tempo também, não é tão rápida assim. É um paciente que vai voltando quase que para uma vida intrauterina. Ele vai entrando numa postura fetal e vai precisando de sonda nasointeral, vai precisando de cuidados, aí ele já fica acamado e já não. Então, são muitas características que precisam ser descobertas e também conhecidas, né, por todos nós. Mas a gente volta daqui a pouquinho com mais Vida e Saúde. E você, tem alguma pergunta a respeito do Alzheimer? Estamos esperando a sua ligação. Não sai daí, voltamos já com a doutora Carla Estela.